mais fácil que é desenvolver sistema, a parte que a gente mais gosta de fazer. Olha, a gente vai... Essa versão do Maker, eu vou pedir desculpa a vocês, eu vou ter que apresentar sentado, porque a gente ainda precisa manipular o computador. Das próximas versões, por reconhecimento de voz e pensamento, vocês já vão poder desenvolver. Porque assim, o nosso ideal, quando a gente criou o Maker, era desenvolver um software que a gente conseguisse programar da rede, né? Deitado na rede, assistindo Bahia versus Vitória. A ideia era essa, mas eu vou pedir desculpa a vocês hoje, eu vou precisar apresentar sentado, tá bom? A gente vai utilizar 3 softwares para apresentar essa parte prática. Eu vou utilizar o próprio Maker, vocês estão vendo aqui. Isso aqui são notas de release dessa versão, ok? Então, algumas características aqui do produto. Isso aqui não é a documentação do produto. A documentação do produto ela fica sempre disponível de forma online. Vocês podem acessar pelo site do software. Então, a gente vai utilizar o Maker para desenvolver a aplicação. O banco de dados eu escolhi o SQL Server na versão Express, versão gratuita. Então, a gente vai utilizar esse banco aqui para desenvolver o nosso software de hoje. E a gente vai utilizar o navegador Firefox para poder executar a nossa aplicação. A gente vai utilizar esses 3 softwares. Vou criar um software no Maker, vou mostrar o que foi feito no banco, o que foi criado no banco, a estrutura de banco que foi criada para essa minha aplicação e vou executar no Firefox. Muito simples a dinâmica, tenho certeza que vocês vão achar bem interessante, ok? Nossa ideia funciona em 3 idiomas, são eles inglês, português e espanhol. A gente vai manter o português padrão, banco de dados SQL Server, servidor localhost, nome do banco de dados Blumenau, pode ser Blumenau? Se a gente for ao banco, vocês vão perceber que não tem nenhum banco com esse nome Blumenau aqui. Então ele vai criar um projeto do zero, inclusive criando o banco de dados, ok? Login do usuário, senha. Nesse momento a gente vai mandar o Maker conectar com o banco de dados, né? Ele vai fazer uma conexão, vai identificar que não existe esse banco Blumenau e vai sugerir a criação desse banco Blumenau. Junto com o banco, ele vai criar um conjunto de objetos de banco, que são tabelas, né? Para que o Maker cria essas tabelas? O Maker cria essas tabelas para armazenar o código-fonte do software. Então, o software escrito em Maker, ele não armazena o código-fonte em um monte de arquivos, como IDEs tradicionais. Ele armazena o código-fonte em registros no banco de dados, ok? Isso vai ser feito no banco de dados. Então, nosso projeto vai se chamar Blumenau e a sigla do nosso projeto, BLU. Apresentar Maker. Pronto. Então aqui a gente vai salvar um arquivo de configuração. Isso aqui é a instância inicial, a configuração inicial de um projeto Maker, né? Quem desenvolve em Java tem também um conjunto de procedimentos que precisam ser feitos para a instância criar um projeto, um conjunto de diretórios que tem que ser feitos. Cada IDE tem sua característica para se inicializar um projeto Maker. A característica é essa, percebam que é muito fácil. A gente salvou o arquivo e vocês vão perceber que ele implementa um conceito bem interessante, que é o conceito de segurança da informação em nível de desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Você vai precisar ter um usuário e uma senha para acessar o código-fonte da aplicação. Não é qualquer usuário que vai ter acesso ao código-fonte da nossa aplicação. Precisa fazer parte de um grupo e ter uma senha válida para acessar ao IDE. Então, isso é segurança da informação em nível de desenvolvimento, ok? Na primeira carga do projeto, ele importa as bibliotecas, são cerca de 580 funções. Isso sempre acontece na primeira vez, da segunda em diante isso não acontece mais. Ele já fez a carga e não precisa mais. A apresentação prática a gente vai desenvolver o software e a gente vai dividir também 3 etapas. Por que 3 etapas? A gente tem um conceito bem antigo que a gente aprende lá na época da faculdade, quando a gente começou a estudar tecnologia, que é o conceito da computação, o conceito de von Neumann, né, que nada mais é do que entrada, processamento e saída. Não é assim que a gente aprendeu que o computador funciona dessa forma, que o algoritmo pode funcionar assim, sendo entrada de dados, processamento e saída. E a gente vai seguir a mesma linha para apresentar o nosso sistema aqui. Eu vou criar a interface de entrada, que são os formulários, as telas, onde a gente dá entrada de informações no sistema.
Eu vou criar a interface de processamento na segunda etapa da apresentação, que são as regras de negócio, os algoritmos, né? Os fluxos, as funções que são escritas utilizando fluxogramas. E por fim a gente vai mostrar como é que se faz saída de dados, que são nada mais, nada menos do que os relatórios, né? As informações que a gente extrai do sistema vêm através de relatórios. Então essa vai ser a dinâmica da apresentação prática e a gente vai começar falando dos formulários. Imagine os senhores que a gente está fazendo um sistema de venda. E o sistema de venda precisa ter uma tela de cliente. Então a gente vai construir uma tela de cliente. Nosso cliente ele vai possuir um nome. Então esse nome ele vai ter mais ou menos 74 caracteres. Eu vou aumentar um pouquinho essa tela aqui, porque eu quero botar uma fotografia do meu cliente também. Então eu vou chamar esse campo aqui de foto. O nosso cliente ele pode possuir um telefone. Então a gente vai dizer que o tipo desse campo é telefone. Eu vou acrescentar mais uma informação importante aqui para o nosso cliente, que pode ser um CPF. Então aqui na propriedade tipo eu marco o CPF e a descrição do campo eu posso colocar o CPF. Eu vou colocar um último campo aqui para a gente não perder muito tempo desenvolvendo tela, que seria, por exemplo, uma data, obviamente escrevendo certo, uma data de nascimento cujo conteúdo desse campo é data. Então aparece um calendáriozinho aqui. Isso é muito simples, porque você simplesmente escolhe os componentes e determina as propriedades desse componente. Como se fosse uma construção de um protótipo, né, de tela. Quando você manda salvar isso aqui, o Maker vai identificar que não existe uma tabela de clientes no banco de dados. Ele vai me dar a possibilidade de criar essa tabela. Tudo isso aqui pode ser customizado, gente. E esse padrão de nomenclatura também é parametrizável, né? Eu determinei que nesse meu Maker aqui seria a sigla do sistema, underline, o nome do formulário. Vocês podem determinar o padrão de vocês. Se quiser alterar o padrão, pode nessa estrutura visual, mas como eu sei que vocês gostam muito de código, ele está aqui. Vocês não vão perder o poder da codificação em momento algum. Ele continua aqui e vocês podem customizar nesse nível aqui também, ok? Então perceba que a gente fez um protótipo, como eu contei para vocês lá atrás, né, no segundo, terceiro slide, que a gente, através de abstração, você consegue fazer protótipo e modelagem ao mesmo tempo. Perceba que a gente fez um protótipo e eu já tenho um modelo de dados, uma tabela no banco de dados que vai resolver isso aqui para mim. Bom, eu vou construir uma outra tela, que seria uma tela de fornecedor, por exemplo, porque a gente tem um sistema um pouquinho mais robusto, né? Conseguir fazer uma venda de verdade. Esse meu fornecedor ele pode ter um nome com mais ou menos, sei lá, 80 caracteres. Eu vou colocar também para esse meu cliente, para esse meu fornecedor, um telefone. Eu vou dizer que o tipo desse campo é telefone. Vou dizer que o meu fornecedor possui um CNPJ, por exemplo. Obviamente eu poderia crescer isso aqui da forma que eu quisesse. Como eu disse, o foco não é fazer um sistema aqui com muitos campos, muitos componentes. O objetivo é mostrar ao máximo as funcionalidades do Maker, que a gente manda executar e percebam vocês que ele criou também para mim uma tabela. Eu vou criar uma última tela aqui nesse padrão, que seria uma tela de produto. Esse meu produto ele vai ser um pouquinho diferente, porque ele vai possuir um nome como os outros, ok? Nome mais ou menos 80 caracteres. E eu vou dizer que esse meu produto possui um fornecedor. Para dizer isso, eu só arrastava e dizer qual é o tipo de relacionamento. Se é uma lista dinâmica, se é uma grade, se é um subformulário. Eu vou dizer que é uma lista dinâmica. Então perceba que ele constrói para mim aqui um combo box, ok? Que já faz a listagem dos fornecedores de forma automática. Observe que ele constrói essa consulta aqui, esse select, mas tudo isso pode ser customizado. Aqui está a tabela, vocês podem acrescentar outras tabelas se quiserem, fazer relacionamento, escolher campo. O SQL que foi criado está aqui. Vocês podem ficar tranquilos, vocês não vão perder o poder da codificação manual para quem gosta. Então a ferramenta ela automatiza, mas te dá todo o poder da codificação que pode ser feito. A gente vai salvar isso aqui e aqui a gente começa a mostrar uma característica muito interessante da ferramenta. Quando eu mando salvar isso aqui, percebam que ele constrói para mim uma tabela com 3 campos, né, a chave primária dessa tabela, o nome do produto e um campo que vai possuir o ID do fornecedor.
Mas esse campo, ele se reflete também como foreign key no banco de dados. Então ele vai criar um modelo de dados robusto, ele não vai criar tabelas soltas no banco de dados, ele vai criar um modelo de dados com integridade referencial, ok? Seguindo os padrões de normalização. A gente manda executar isso aqui e neste momento temos uma tabela de produtos com uma foreign key para fornecedor e 3 formulários. A gente pode construir um menu. Essa é a parte mais complicada para o desenvolvimento. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque para construir um menu no Maker é muito difícil. Arrastar. Ele já está pronto e a gente pode chamar os formulários também no menu, é mais fácil. Imagina que você tem um sistema com 200 telas. Você não vai ficar procurando aqui no inspetor de formulários a tela que você quer buscar. Você pode navegar direto para o menu e abrir a tela daqui direto. Então a gente vai fazer um preview dessa aplicação no navegador e só resumindo, a gente construiu aqui em Maker essas 3 telas. Indo ao banco de dados, se a gente atualizar aqui os databases, dá um F5, percebam que a gente já tem um banco chamado Blumenau. Esse banco já possui algumas tabelas. Cliente, fornecedor e produtos estão aqui. E as tabelas de prefixo FR, que são FR ação, FR campo, são tabelas onde o Maker armazena o código-fonte da aplicação. Como eu disse para vocês, o código-fonte de um software escrito em Maker fica armazenado nessas tabelas aqui. Eu vou construir um diagrama só para a gente ter noção visual do que o Maker fez aqui no banco de dados, ok? Eu vou criar um diagrama novo, acrescentando 3 tabelinhas. São elas cliente, fornecedor e produto. Estão aqui. Percebam que a foreign key também foi criada, ou seja, tem um modelo de dados que foi criado. A gente vai salvar isso aqui. Então, resumindo, Maker, banco, navegador, software já funciona. Eu já posso cadastrar o meu cliente aqui, sem problema algum. Magno Queiroz, cujo telefone é esse aqui, o CPF, eu vou colocar um CPF inválido, minha data de nascimento, a imagem, você pode escolher uma imagem de um arquivo, por exemplo, escolher a imagem de um arquivo aqui. Você percebe que ele vai validar o CPF, vamos dizer que o CPF é inválido, a gente precisa ter um CPF válido. Já fez a gravação, a gente já consegue cadastrar os clientes, cadastrar aqui o cliente 1, cujo telefone é esse, cujo CPF é esse. A gente consegue navegar entre os registros, consigo localizar registros. Então, se eu quiser buscar todo mundo que inicie pela letra M ou que inicie pela letra C. Mas como a gente sabe que o seu usuário, o seu cliente final, ele não vai querer buscar nem pelo nome nem pelo telefone, né? Ele vai escolher exatamente um campo que não está na busca padrão. A gente criou um mecanismo de busca personalizada. O cara pode clicar aqui e escolher o filtro que ele quer buscar. Então, se ele quiser buscar pelo CPF, ele também pode. Isso é customizável por usuário. Então, ele que vai determinar quais são os filtros que são mais interessantes para ele, ok? Ou então, ele pode voltar para a busca padrão. O usuário final, ele também pode manipular as informações desse grid. Ele pode dizer, por exemplo, que aqui tem muito campo, ele só precisa do nome, telefone e CPF, ele não está interessado na data de nascimento. Então ele pode manipular isso aqui, tirar a data de nascimento, por exemplo, não vai aparecer no grid dele. Observe que essa mudança é por usuário. Se outro usuário acessar o sistema, vai vir a tela no formato padrão que foi desenvolvido para outro usuário acessar, ok? Se ele quiser exportar isso aqui para HTML, fazer uma listagem simples, ele faz também sem problema nenhum, sem precisar criar um relatório. E se ele quiser voltar ao normal, né, a gente sempre passa por isso, o usuário faz um negócio, depois tem vontade de desfazer, perceba que é muito simples para desfazer também, e já está pronto aqui a nossa tela de cliente. A nossa tela de fornecedor também, como podia ser diferente, já está pronta. Vou cadastrar aqui o fornecedor 1, cujo telefone é esse aqui, e o CNPJ é esse. Eu coloquei o CNPJ inválido de propósito, ele não vai passar. Alguém sabe o CNPJ de cabeça? Ninguém? Pode falar. 73 851 198 90, não é isso?
Perfeito, passou. Eu estava até precisando de um CNPJ básico, vou comprar um carro financiado. Brincadeira. Se eu conseguir comprar, compro para 2, né? Certo. Eu não vou pedir outro CNPJ para vocês, porque já vou forçar a barra. Mas percebo que a gente já consegue localizar os registros, navegar da mesma forma. Enfim, a gente já tem as funcionalidades prontas também. E na tela de produto eu vou mostrar um conceito interessante. Eu vou cadastrar aqui, por exemplo, o produto 1. E vou escolher o fornecedor desse produto 1. Observe que os meus fornecedores estão no grid e eu consigo buscar no grid. Então, se eu quiser buscar todo mundo contendo o número 1, é possível. E observe também que eu não faço um recarga da página inteira, porque a aplicação ScriptMaker ela é desenvolvida utilizando o Ajax. Então, isso dá muito ganho de performance, né? Simulando o ambiente cliente-servidor. Se eu quiser buscar todo mundo que contém a letra F, traz todo mundo, sem precisar recarregar a página inteira. Imaginem, os senhores, que a gente fosse cadastrar aqui o produto 3. E o produto 3 eu preciso do fornecedor para esse produto, que seria o fornecedor 3. Mas não existe o fornecedor 3. Então eu posso navegar para a tela de fornecedor. Observe que a tela de produto continua aqui atrás, em modo de inclusão, esperando o fornecedor 3. Posso cadastrar este fornecedor 3. Ele já está aqui, sem precisar recarregar a página. Então isso dá muito ganho de performance. Quem desenvolve para a web e utiliza Ajax sabe quanto de trabalho que dá fazer isso, ok? Bom, percebam que a gente construiu 3 telas de forma muito simples e elas já estão funcionando no navegador. Obviamente, a gente vai mostrar aqui muito mais funcionalidades. Mas para construir tela, seria basicamente assim. A gente tem mais funcionalidades que vêm acopladas no Maker, e para essas telas que já estão prontas, já tem um conjunto também maior de funcionalidades. A primeira que eu queria mostrar era o log de auditoria. Imagine que você desenvolveu o seu sistema, você precisa implementar log para algumas telas, aquelas telas críticas, né? Imagine que você faz um sistema de RH e lá na tela onde você cadastra o salário dos funcionários da sua empresa, você precisa cadastrar, fazer um log para saber quando é que o salário foi aumentado, se alguém aumentou o salário, por que aumentou, quando foi que essa mudança foi feita. Isso é importante. Eu suponho que alguém alterou aqui meu nome de Magno Queiroz para Magno de Andrade Queiroz, né? Poderia ser uma mudança muito crítica, né? Alguém pode ter mudado o salário do presidente da empresa que a gente trabalha aqui de má fé, e a gente precisa saber por que essa mudança foi feita e quando foi feita. Os usuários administradores do sistema têm acesso a esse log aqui, que ele diz para a gente que esse registro foi cadastrado no dia 17, às 16 horas e 2 minutos. Ele foi incluído pelo usuário master, que passou essas informações aqui. Só que no mesmo dia, 4 minutos depois, o mesmo usuário master alterou o registro, mudando o campo do nome de Magno Queiroz para Magno de Andrade Queiroz. Então perceba que o programador Maker ele não vai se preocupar em implementar o log de auditoria. A ferramenta já traz isso pronto para o programador, ok? A gente sabe também que quando você desenvolve um sistema, obviamente, isso vai ser utilizado por vários usuários de diversos setores. E você pode ter lá digitadores, analistas, contadores, enfim. O cara não vai ter que ter acesso a todas as estagiários. A gente tem algum estagiário aqui hoje? Você? A gente sabe que estagiário é complicado, não pode ter acesso a todas as telas, né? O estagiário ele é um ser que vai ter uma certa restrição de acesso nos grupos e nas permissões. O Maker ele implementa isso também de forma automática. Eu vou mostrar isso na prática. Eu vou criar um grupo cujo nome é, não gosto nem de pronunciar esse estagiário. A gente vai recarregar, nada com estagiário, eu estagiei um bocado na minha vida. Muito, sofri bastante com essas brincadeiras, por muitas vezes sem graça. Vou até parar para não ficar triste. Estagiário, vou criar um usuário aqui. Qual é o seu nome, amigo? Felipe. Felipe, ele já é usuário do meu sistema, cujo título é Blumenau, vai acessar o sistema, só que se Felipe quiser acessar da casa dele, se esse sistema estiver acessado na internet, né, publicado na internet, ele não vai ter acesso externo, só vai poder acessar aqui na empresa. E Felipe, ele faz parte do grupo estagiário. Bom, eu vou entrar em modo gerente para poder dizer que Felipe não vai ter acesso à tela de cliente. Felipe não vai enxergar clientes. Já na tela de fornecedor, o Felipe, ele vai enxergar o fornecedor, mas o CNPJ eu não quero que o Felipe veja.
não precisa ver o CNPJ. E o telefone eu não quero que o Felipe altere, vai estar desabilitado. Observe que a gente consegue tratar permissões nas unidades mais atômicas do sistema, as unidades mais indivisíveis do sistema, que são os componentes. Você consegue tratar todo o controle de permissão em nível de componentes, de campos no meio. Vamos ver se esse negócio funciona bem. Vou alterar o usuário aqui. Felipe, a sua senha no meu sistema é a senha número 1. Depois você muda lá. Observe que o cliente não aparece para Felipe. E se a gente for ao fornecedor, o Felipe não enxerga o CNPJ. E o telefone ele não pode alterar. Ele só pode manipular o programador e-maker não vai precisar se preocupar com essas funcionalidades, porque já estão prontas, ok? Perfeito? Desculpa a brincadeira, Felipe. Final dou um desconto no meio para você ficar tranquilo. Se a gente for alterar o usuário, entrando como master, percebam os senhores que eles têm permissão para fazer tudo, ok? Vocês têm alguma dúvida em relação a formulários e autenticação e autorização? Com relação aos bancos de dados, os fontes são bancos de dados, dá para mandar para o cliente sem esses fontes? Dá. Existe um mecanismo, o seu nome? Patrícia. Existe um mecanismo, Patrícia, de exportação. Perceba que eu saí da aplicação e vou entrar em ambiente de configuração, ok? Você pode exportar a sua aplicação para publicar ela sendo estritamente Java. E aí você pode exportar ou publicar o .or ou exportar o código com o jar, e aquelas tabelas que estão no banco de dados, elas não precisam mais existir, ou seja, o código-fonte não precisa mais estar no banco de dados. Ele só vai precisar ter no banco de dados em ambiente de desenvolvimento, ok? Então, o seu cliente ele não vai precisar ter. Bastaria eu exportar aqui ou publicar o .or, e a partir desse momento eu não tenho mais código-fonte nenhum no banco de dados, ok? Mais dúvidas, gente? Pois não. Você trabalha em telas separadas, quando está rodando mesmo dentro do navegador, mas é telas, assim, na outra. Pop-ups. E tem como não ser pop-up sempre no corpo da tela principal? Tem. Eu vou lhe mostrar isso daqui a pouco. A gente vai, essa mesma aplicação que a gente fez aqui, eu vou customizar para visualizar de uma forma diferente, sendo aberta num padrão muito parecido com um portal, né? Você abrindo um iframe na mesma janela, assim, navegando sempre na mesma janela. Eu lhe mostro isso daqui a pouquinho, vou te pedir um pouquinho de paciência. Tá? Aí, assim, por exemplo, eu trabalho com o sistema, um sistema só, uma base, diversos clientes usando o Brasil todo. Isso seria um sistema multi-empresa, é isso que você está dizendo? Com certeza. Isso é uma característica. Qual é o seu nome? Fábio. Isso é uma característica, Fábio, da aplicação e não da IDE, concorda? É uma característica do seu software. O seu software tem que implementar isso lá, permitir com que seja multi-empresa. Como é que você poderia fazer isso em Maker? Diversas formas. Você pode colocar um campo em cada tabela para filtrar os usuários que estão entrando, para ver se aquele registro. É essa a solução que você tem, né? Existem outras, mas essa é mais trivial, mais utilizada. E eles podem customizar cada coisa que você o Maker, ele customiza muito grande. Cada um customiza a sua janela. O cara pode trabalhar com os atalhos dele. Ele pode... o cara pode puxar os atalhos dele aqui. Ele usa muito essas duas telas aqui, cliente e fornecedor. Vamos usar isso aqui. Isso é a área de trabalho dele. Quando ele volta, o sistema está igual como ele deixou. Exatamente. E outro micro também? Com certeza, porque isso fica armazenado. Exatamente. Exatamente. Se fosse poucas coisas assim, aí ia ficar. Como? Se fosse poucas, né? Não são poucos. Não são poucos. Ok? Sem dúvidas mais? Tá, vamos prosseguir então. Como eu disse para vocês, eu sei que o cenário de vocês é um pouquinho diferente. Vocês não vão criar projetos do zero. Vocês têm base de dados que já estão prontas, sistemas legados, não é isso? Sistemas que já estão funcionando com as tecnologias de cada empresa de vocês. Bom, como é que o Maker vai se comportar diante de uma base de dados que já existe? Tabelas que já existem. Como é que eu vou criar uma tela para uma tabela já existente? Observe que o que eu mostrei aqui para vocês, eu não tinha nada. O Maker criou do zero. Mas existem outros cenários, que é exatamente isso que a gente vai mostrar agora. Eu vou utilizar aqui o próprio SQL Server para criar algumas tabelas para que a gente possa demonstrar isso. Então eu vou criar aqui uma tabela chamada venda.
essa tabela, ela vai ter alguns campos. O primeiro deles, a chave primária, que vai ser um campo do tipo inteiro. Eu vou marcar isso aqui como chave primária e vou dizer que ele é do tipo identity, ok? Toda venda normalmente tem uma data, então a gente vai criar um campo aqui também para armazenar a data, dizer que isso é do tipo datetime, não aceita nulo, e toda venda está associada a um cliente. Então eu vou criar um campo aqui que vai ser uma foreign key, que vai trazer o código do meu cliente. Também não permite nulo, eu vou salvar isso aqui antes de criar a foreign key, porque vai esquecer o trava, e crio a foreign key depois. Percebam então que a gente criou neste momento uma tabela, mas essa tabela está muito pequenininha. Eu vou criar só mais uma aqui para a gente ter um modelo um pouquinho maior. Normalmente quando a gente faz uma venda a gente tem o quê? Itens, não é isso? São itens que são vendidos, ou itens, pedidos que estão na itens que estão no pedido da nota, enfim. Então a gente vai criar aqui, não apaga mais, fantástico. Eu vou criar aqui um campo tendo a chave da venda, também tipo inteiro, também clicando errado, e outro campo para armazenar o código do produto, também é tipo inteiro. Eu fiz isso aqui porque essa tabela vai ter uma chave mista, ok? Normalmente a gente informa a quantidade, vou utilizar o Ctrl+C e Ctrl+V. Isso aqui também foi inventado na Bahia, não sei se vocês sabem disso. Ctrl+C e Ctrl+V. Eu vou colocar aqui o valor unitário. Esse campo aqui ele vai ser do tipo numérico, né? Ele vai possuir lá duas casas decimais. Mais uma vez, Ctrl+C, Ctrl+V para armazenar o valor total. Nesse caso eu quero armazenar o valor total. Existem situações em que isso não é interessante, outras tantas sim. No meu caso vai ser interessante. Eu vou criar essa chave e vou criar essa outra chave. Vou melhorar isso aqui, só enxergar as colunas e salvar. Você vê que eu já tenho um modelo agora com 5 tabelas. Eu não vou ficar criando tabelas aqui, não vai demorar muito. Essas 5 aqui já está bom. Tá? A gente vai para o Make agora, que eu vou construir a tela de venda baseada nessa tabela que já foi criada. Primeiro eu vou ao dicionário de dados, onde a gente sincroniza, ele vai fazer uma engenharia reversa, vai no banco, ler todas as tabelas que existem no banco, vai trazer para mim o resultado disso. Então eu tenho um cliente, tenho um fornecedor, tenho um item. O item eu tenho alguns campos, por exemplo, a quantidade, o valor total, o valor unitário, o produto e a venda. Então a gente simplesmente está dando apelido aqui aos campos. Vocês vão ver que isso aqui é muito bom porque eu não vou precisar digitar descrição de campos lá na frente. No caso da venda eu tenho o cliente, eu tenho a data e tenho o código da venda. Pois bem, feito o dicionário de dados uma única vez, a gente já pode criar um formulário novo e escolher a tabela. Então, se você já tivesse um banco de dados pronto, você ia fazer isso. Você ia escolher a tabela para onde você quer construir o seu formulário. Uma vez que você escolhe a tabela, tudo isso aqui, gente, ó, pode ser customizado. Você pode arrastar aqui, fazer relacionamento da forma que você quiser. Não se preocupe, ok? A gente vai fazer um trivial aqui para não gastar muito tempo. Perceba que ele construiu para mim a tela, ó. Então, código, data e cliente. Perceba que a data ele traz um calendário, o cliente ele traz um combo box. Por que ele adivinhou aqui que o cliente é um combo box? Por que? Porque existe o quê? Uma chave estrangeira. Então, se o meu banco de dados estiver bem modelado, a ferramenta vai inferir muita coisa e vai automatizar muita coisa. Se o meu banco de dados não tiver foreign keys, a gente vai ter que criar esses componentes manualmente, que também é muito simples. Você clicou aqui, tem uma propriedade chamada SQL, você escolhe a tabela que você quer buscar, os campos que você quer listar, digo quem é o campo chave, quem é o campo lista.
está pronto o meu componente. Então, o que ele faz de forma automática, você também faz de forma muito rápida, manualmente, ok? Então eu vou salvar aqui essa minha tela de venda, mas normalmente as telas de venda possuem os itens que vão ser vendidos, né? Eu vou mostrar um componente diferente agora, grade. Vou construir essa grade aqui e vou intitular de item, escolhendo a tabela de item. Perceba que ele constrói para mim também de forma automática. Eu não me interesso por esse campo de venda, porque eu não quero que ele apareça na grade. Na grade eu só quero que apareça a quantidade, o valor total e o valor unitário. De maneira que esses dois campos aqui, ó, valor total e valor unitário, são do tipo valor, ok? Então a gente vai salvar. Perceba que ele já passa o parâmetro dizendo qual é o campo que liga o formulário master com o formulário detalhe, porque o banco existe uma foreign key. Se não existisse, a gente teria que fazer manual, que também é muito simples. Já mostrei isso para vocês. E para disponibilizar essa tela no menu, perceba que é mais simples ainda. Uma característica interessante do Maker: eu não vou precisar parar minha aplicação, nem vou precisar recompilar, nem vou precisar fazer absolutamente nada para que a minha funcionalidade que foi construída agora esteja publicada. Eu só simplesmente preciso entrar em modo projeto e recarregar o menu. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente faz mudanças pequenas em um projeto e eu preciso recompilar aquele software todo. Eu tenho um cliente, a gente tem um cliente que utiliza um gerador de códigos, que eu prefiro não citar o nome, que a grande crítica dele a esse gerador de código é que ele tem um RP muito grande. E quando ele faz uma mudança muito pequena como essa que a gente fez aqui, ele precisa recompilar o RP inteiro. O RP dele demora 2 dias compilando. Então, quando o cliente pede uma mudança, ele só pode entregar compulsoriamente 2 dias após ele concluir a mudança, porque a compilação do RP dele, que é enorme, é muito morosa, ok? Então perceba que a nossa ferramenta é uma ferramenta utilizada para softwares de missão crítica, softwares que não podem parar. Você não pode parar a produção em indústrias, em lojas grandes que tem filas, pessoas aguardando. Você não pode parar a produção. Por conta disso, o software, a gente tem uma aderência muito grande, a venda já está pronta, a gente já consegue vender no nosso sistema. Na data de hoje, para o cliente Magno, eu vou conseguir vender o produto 1, a quantidade 36, a valor unitário 579, o valor total. Alguém sabe fazer essa conta de cabeça aí? Eu também não. Eu vou botar o número 4 aqui, daqui a pouco a gente constrói uma regra de negócio para poder calcular isso para mim de forma automática. Eu faço um algoritmo aqui para calcular isso. Então a gente já está vendendo no meu sistema aqui. Percebam que quando eu tenho uma base pronta, é mais fácil construir as telas. Vocês perceberam isso? A ferramenta automatiza. Tudo que eu mostrei para vocês aqui foi feito de forma manual. A ferramenta poderia fazer de forma automatizada, utilizando o assistente de criação de múltiplos formulários. Eu vou escolher eu vou escolher somente os formulários de cadastro, vou tirar os formulários de movimentação, né, que é venda e item da venda, e vou deixar a ferramenta criar para mim de forma automática, com apenas um clique, todos os formulários. Então você me fez uma pergunta: eu tenho o meu sistema, o banco já está todo pronto, em que o Maker vai me ajudar a automatizar meu processo? Você pode fazer isso. Você vai escolher todas as tabelas de cadastro do seu sistema e com apenas um clique, o Maker vai criar para você de forma automática as telas. E você vai ver o resultado final aqui. Vamos no navegador. Posso expressar o estagiário então? Não. O estagiário tem um papel que eu vou mostrar agora, qual é o papel dele. Eu construí, vou lhe ajudar comigo. Eu construí esta tela na mão, e o Maker fez essa tela aqui. Eu posso entregar essa tela para o usuário final? Não. Aí entra o estagiário. O estagiário precisa abrir a minha tela e aparar as arestas que ferramenta nenhuma faz. A ferramenta não quer substituir o talento do ser humano, ela só quer ajudar o ser humano a ser um pouquinho mais produtivo. Então o estagiário ele vai fazer isso aqui, ok? Ele vai dizer que esse campo aqui, por exemplo, é do tipo telefone. A ferramenta ela não adivinhou isso. Vai dizer, por exemplo, que esse campo é do tipo CPF. E a tela que estava assim, feita de forma automática pela máquina, está assim agora customizada pelo nosso amigo estagiário. Então ele tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento. Só que ao invés dele ter que digitar imensas e intermináveis linhas de código para se construir uma tela de cadastro como essa, ele vai precisar ter o trabalho
de somente rearranjar os componentes na tela. Ficou claro? Nesse momento eu concluo a parte de construção de formulários e entro na parte de regras de negócio, ok? A gente propositadamente construiu aqui uma situação em que a gente vai precisar de uma regra, né, para calcular esse valor total. Ninguém vai ficar fazendo conta de cabeça, ou então vai precisar de uma calculadora ao lado do computador para toda vez que for fazer uma venda, fazer o cálculo na calculadora, botar o valor total aqui no computador. A gente precisa de uma regra de negócio que faça esse cálculo de forma inteligente, né? Então, façamos essa regra de negócio. Observe que o Maker implementa um conceito chamado orientação a evento, né? As ideias tradicionais implementam isso também. Delphi, o Visual Basic, o Power Builder, o NetBeans, o Visual Studio, todos eles também implementam orientação a evento. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou conseguir executar códigos, executar regras de negócio baseado em eventos. Então, eventos de formulários, por exemplo, antes de deletar, antes de inserir, ao entrar, ao navegar, ao pressionar a tecla, eu vou conseguir executar regras. Ou então, eventos de componentes, ao clicar, ao entrar, ao modificar, ao pressionar a tecla, ao sair. A partir de qualquer evento, eu consigo executar regras de negócio. O ideal para a gente, para ele fazer esse cálculo aqui de valor total, seria ao sair desse componente. Vocês concordam comigo? Uma vez que o cara sair desse componente aqui, que ele tabular, ou clicar fora, ou fazer qualquer coisa, que ele saia do componente, a ferramenta calcula para mim o valor total de forma automática. Então, eu vou fazer isso aqui. Ao sair desse componente, eu vou criar um fluxo. E o que é esse fluxo? Fluxo nada mais é do que um algoritmo, uma função, um procedimento, em que a gente vai receber parâmetros, efetuar processamento, e dar uma saída, um retorno. Para eu calcular o valor total, eu preciso receber que parâmetros, gente? Me ajuda aí, que eu estou meio perdido. Me ajude já, você que é um programador excepcional. Para calcular o valor total, eu preciso de quê? Eu ouvi alguém falando quantidade, o que mais? Quantidade e valor unitário. Muito bem. O pessoal está prestando atenção. Quantidade é do tipo número. E a outra variável seria o valor unitário. Perceba que eu coloco aqui com espaço, posso botar acento se eu quiser, não tem problema nenhum, a ferramenta não se preocupa com isso, tá? Bom, eu vou criar uma variável aqui interna chamada valor total, para que a gente possa fazer o nosso algoritmo aqui e ficar claro para vocês como é que funciona. Eu vou utilizar um componente aqui chamado processamento. Imagine que isso aqui é uma linha de código, ok? Então, se a gente estivesse falando de uma tecnologia tradicional, qual seria a minha primeira linha de código nesse algoritmo? Eu vou utilizar uma ferramenta aqui bem conhecida de vocês, o Notepad. Imagina que eu estou programando em Pascal, né? Begin. Comecei a digitar errado, já ia compilar errado. Begin Program. E use CRT e todas aquelas bibliotecas que a gente precisa usar e tal. Depois, quando a gente chegou no que de fato interessa para a gente, seria mais ou menos assim, né? Valor total, dois pontos igual, né? Assim que atribui valor em Pascal. Vocês conhecem Pascal? Todo mundo já viu Pascal na vida, né? Eu sempre falo de Pascal por isso. O valor total recebe a quantidade vezes o valor unitário, ponto e vírgula. Ainda tem que botar esse negócio aqui no final de cada instrução em Pascal, né? E, bom, o nosso objetivo, se não me falha a memória, é alterar o valor deste componente aqui. Vocês concordam comigo? Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui no nosso algoritmo de Pascal. Bom, como é que altera o valor de um componente em Pascal? Não se preocupe, eu também não sei como é que é. Então a gente vai usar uma função pronta chamada altera componente. Não é assim normalmente? A gente usa uma biblioteca pronta, uma função, um método que faz isso, que vai receber dois parâmetros. Vai receber o valor novo do componente, chamado valor total, e o nome do componente. Vou colocar aqui componente. Então esse seria o nosso algoritmo. Eu vou iniciar o programa, chamar todas as bibliotecas e tal, duas linhas de código, uma para setar o valor total e outra para alterar o valor do componente. Obviamente eu escrevi errado aqui, altera, ninguém me corrigiu, para isso o programa ia compilar e ia dar errado. Preciso terminar,
Bom, isso aqui seria um código escrito em uma linguagem de programação tradicional. Vocês concordam comigo? Não seria assim? Bom, como o Maker também é uma linguagem de programação tradicional, a gente vai fazer do mesmo jeito. Eu vou dizer que o valor total vai receber a multiplicação da quantidade pelo valor unitário. Não foi isso que a gente fez aqui em Pascal? Bom, então a gente vai fazer a mesma coisa aqui em Maker. Eu vou chamar isso aqui de setar valor total. A documentação para essa caixinha aqui. Bom, eu fiz a primeira linha de código. A segunda linha de código era o quê? Alterar o componente, né? Perfeito. Então, como o Maker é uma linguagem de programação tradicional, já expliquei isso para vocês, a gente vai alterar o valor do componente. Recebe 3 parâmetros da função. Uma é o formulário de tal componente que eu quero alterar, o valor, o componente que vai ser alterado e o novo valor que ele vai assumir. Então, aqui ficou muito fácil. Eu vou escolher o formulário que é o item, o componente que é o valor total e o valor que ele vai assumir é o valor da variável que eu carreguei lá atrás. Eu não sei se vocês perceberam, mas desenvolver a aplicação em Maker é do mesmo jeito que vocês já desenvolvem nas tecnologias de vocês. A única coisa que vai mudar é que a gente utiliza uma linguagem de programação visual. Vocês devem ter percebido isso. Eu vou chamar esse fluxo aqui de carrega valor total. Posso escolher a camada desse fluxo que vai rodar, pode ser cliente, banco de dados ou servidor. Vou deixar servidor de propósito. E eu vou passar os parâmetros. Quantidade, valor unitário. A partir desse momento, ao sair desse componente, observe que apareceu uma bolinha vermelha aqui, ó, me indicando que tem uma regra de negócio nesse componente. Então, ao sair desse componente, eu executo essa regra de negócio. Mas agora eu percebi que seria muito interessante que, ao sair da quantidade, ele também calculasse o valor total. Seria interessante que ele fizesse isso. Eu vou precisar construir outra regra de negócio ou eu posso utilizar essa que já está pronta? Usar a mesma, né? A gente vai utilizar aqui boa prática de programação. Então a gente vai usar o conceito de modularização e eu vou executar a mesma regra de negócio. Eu não vou precisar estar construindo, tendo retrabalho o tempo inteiro. Basta construir funções genéricas, que elas podem ser reutilizadas. A gente vai salvar aqui e vai ver se esse negócio funciona mesmo aqui no navegador. Deixa eu só verificar que eu tenho um outro projeto. Vou recarregar o meu formulário. E aqui eu vou dizer o seguinte, ao invés de 36, é 47. Eu me equivoquei, ele já fez a conta sozinho, mas ao invés de 579 é 35. Então ele já está fazendo a conta só agora, então já facilita a vida do utilizador do sistema. Então observe como é simples construir um algoritmo utilizando o Maker, ok? Eu não ouvi sua pergunta. O processo validar o conteúdo do campo quantidade. Eu gostaria que ele digitasse o valor. Tá. Pode ser na mesma regra de negócio, não pode não. Fazer isso aqui. Aí a gente vai utilizar um outro componente agora, que é uma decisão. Como é o negócio aí? Quantidade negativa, hein? Quantidade negativa. Se a quantidade não for negativa, eu faço a minha regra de negócio. Se a quantidade for negativa, eu vou digitar aqui, eu vou enviar uma mensagem de alerta, ou melhor dizendo, uma mensagem de erro, dizendo que erro, quantidade negativa, ok? E da mesma forma termino meu fluxo. Agora eu preciso saber como é que se faz essa comparação, né? Para eu saber se o número é negativo, o que eu uso normalmente? Algum operador lógico, né? Ou menor ou maior.
menor ou igual. 0? Pode assumir 0? Pode, né? Pode, então vai ser menor. Quantidade 0. Se a quantidade for menor do que 0, mensagem de erro. Se for maior do que 0, altera o valor do componente e dá uma mensagem de alerta. Ok? Aí suponha que você diz, não, eu não quero, eu quero menor ou igual. Eu quero também que não digite 0. Se o cara não existe, eu vender um negócio com quantidade 0. Perfeito? Então a gente vai trocar esse item aqui. Eu vou colocar então menor ou igual. Ok? Pronto. Menor ou igual a 0. Ele vai fazer uma validação para mim. Beleza? Aí você pode botar aqui, vai dar erro do mesmo jeito, porque ele continua sendo 0. E se a gente alterar isso aqui para um número qualquer, ele passa normal. Ok. Obviamente ele vai dar um erro, porque eu estou vendendo na mesma nota 2 produtos. E não pode fazer isso, né? A gente não fez nenhum tratamento. Se for produto 3, ele passa normal. Ok? O que eu queria deixar bem claro para vocês é o seguinte: vocês vão conseguir escrever quaisquer algoritmos utilizando o Maker. Qualquer tipo de código você pode escrever utilizando esta linguagem de programação. Isso é um modelo matemático provado, um autômato que pode provar que qualquer algoritmo pode ser escrito nesta linguagem de programação. E todo algoritmo ele é composto por 2 fatores. Um deles é lógica de programação. O outro são funções prontas, bibliotecas prontas. Você está escrevendo um algoritmo, ou você está utilizando funções prontas ou exercitando a sua lógica de programação. Concorda comigo? Lógica de programação, você vai utilizar a nossa linguagem de programação pronta. E funções, a ferramenta dispõe de um conjunto muito amplo de funções, que são elas divididas nessas categorias. Eu quero fazer uma consulta a banco de dados. Tem um conjunto de funções aqui específicas para banco de dados. Eu quero consultar arquivos agora. Tem outro conjunto amplo de funções de arquivo. Eu quero fazer um download desse arquivo de FTP. Tem um conjunto específico de funções aqui para FTP. Não, eu quero autenticar tudo isso no LDAP. Você tem aqui um conjunto de funções específicas para LDAP no LDAP. Você tem muitas funções que já estão... Quero enviar tudo isso agora que eu já fiz por e-mail. Estão todas elas aqui representadas nessa categoria de funções. Mas eu quero agora me conectar a um satélite da NASA para enviar informações do meu sistema aqui para a NASA, via satélite. É possível fazer isso, gente? Como? Como? Não me diga isso, aí eu vou levantar e vou embora. Claro que é possível fazer isso. Claro que é possível. Como é que se comunica com o satélite, você sabe? Eu também não sei, mas eu tenho certeza que vai ser ou via web service, ou via DLL do fabricante do satélite, ou eu vou trocar um arquivo texto do satélite, ou na pior das hipóteses, na pior delas, eu vou ter que escrever um driver nativo. Concorda comigo? O satélite é um dispositivo? Então eu vou ter que construir um driver nativo para se comunicar com o satélite. E eu posso fazer isso aqui no meio. Eu posso construir um driver nativo se comunicando com o satélite aqui no meio. Todas aquelas funções que a gente tem estão cadastradas aqui, ó, todas essas categorias, vocês vão ver aqui, todas elas estão aqui, ó. Banco de dados, ativo direto, todas aquelas estão aqui. Por exemplo, a função obter campo de uma tabela, o código dela está aqui, ó. E essa linguagem o mundo inteiro conhece, que é Java. Então, na pior das hipóteses, você pode construir uma função nativa, um driver para se comunicar com o satélite da NASA, e a sua aplicação escrita em Maker pode se comunicar com o satélite da NASA de forma nativa. Se você já tiver a função pronta, se o pessoal da NASA já te enviar um DLL, um web service, um mecanismo qualquer de comunicação, um socket que você se comunica, se você já enviar algo parecido, você não vai precisar escrever nada. Mas para aquelas situações que são muito atípicas, como essa, e que talvez você precise utilizar uma função de forma nativa, a ferramenta ainda tem essa possibilidade de te dar todo o poder
de uma codificação tradicional, ok? Então, quando eu perguntar para vocês da próxima vez se é possível se comunicar com satélites da NASA, a resposta vai ser sim, ok? Dúvidas, gente, em relação a regras de negócio? Ou não? Sem dúvidas? Não acredito. Está tudo claro? Você vai comentar sobre relatório ainda? Vou falar de lá pra cá. Agora é no final. Você falou de reutilização de código, né? É a utilização de código. Eu preciso se eu precisava fazer alguma alteração na função, eu preciso alterar nos 2 lugares que eu usei. Claro que você vai alterar na função. Os lugares que você utilizou são chamadas àquela função. O máximo que você... existem situações que são inerentes. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma função que recebe 2 parâmetros. E aí você altera a função aumentando a quantidade de parâmetros para 3. Aí não tem como resolver. Você de fato tem que alterar nas chamadas. Mas a ferramenta ela tem um módulo que te ajuda a resolver esse problema, que é o visualizador de dependências. Eu falei disso no começo. Porque imaginem que eu alterei, na minha função lá, tinham 2 parâmetros, tem 3. E agora, onde é que eu vou alterar isso? Quais são os pontos que chamam essas funções? Eu preciso saber. Então, Isso funciona mais ou menos igual a herança na orientação de aula? é bem parecido. É bem parecido. Eu gosto de fazer herança de telas também. Também. Você pode fazer nossas telas também. Eu vou mostrar junto com a parte de skins, né, de layouts diferentes, que é exatamente a dúvida dele, né? Abrir a funcionalidade, abrir a tela sem ser pop-ups. Aí vocês vão perceber que a gente vai aplicar um conceito de herança e todas as telas que eu aplicar aquele skin vão passar a herdar aquelas características. Pronto, dúvida comum e a gente vai tirar. A gente vai tirar agora, inclusive. Para não perder a oportunidade, a gente vai fazer isso. Eu vou importar aqui uma funcionalidade que está na área de trabalho. Software. Apresentação, arquivos. Perceba que eu tenho aqui um conjunto de funções, telas, regras que já foram feitas para outro projeto. E eu vou importar isso para a minha aplicação. Ok? Estou importando isso aqui. E nesse momento que eu estou importando, ele está trazendo essas funcionalidades que foram construídas de forma externa para a minha aplicação. E eu já posso, inclusive, perceba que a quantidade de fluxos aumenta bastante. A quantidade de fluxos aumentou bastante. A quantidade de formulários também cresceu. Eu tenho alguns formulários aqui de prefixo Maker, Skin, Blue. São eles configuração, navegação, formulário principal e formulário base. Se eu abrir o formulário principal, por exemplo, percebam que a gente tem uma tela completamente diferente aqui do convencional, com componentes diferentes, uma árvore, molduras, imagens, tudo isso aqui é feito com o Maker, tá? Maker construindo e customizando o Maker. E a gente tem um menu também de configuração. Eu vou colocar esses formulários aqui no menu para que a gente possa acessar e ver o resultado disso. Vou recarregar o menu. Eu vou dizer, por exemplo, que o cadastro de cliente e o cadastro de fornecedor vão passar a herdar características desse meu skin, ok? E aí eu vou abrir o formulário principal. O formulário principal, eu tenho o menu sendo visto como uma árvore agora, então perceba que eu não tenho mais aquele menu tradicional aqui. Você consegue customizar tudo, utilizando inclusive o Maker para fazer isso, ok? Então perceba que agora a gente tem um menu seguindo esse padrão. Quando você clica em algum formulário, ele abre uma div da própria página. Vocês perceberam que deu um erro aqui, né? Vocês já perceberam também que todos os erros aqui são combinados, pelo menos a maioria deles. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de erro combinado. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. E o módulo que vai ajudar a gente a resolver esse erro também é um módulo de visualização de dependências. Mas o que eu quero mostrar não é isso. O que eu quero mostrar são os skins. O cadastro de cliente, se a gente atualizar, ele não vai dar mais o erro e vai aparecer seguindo o padrão de construção que a gente fez. Cadastro de fornecedor da mesma forma, ao invés de abrir uma pop-up, ele abre uma div da própria página e muda completamente os skins. Se a gente for no código fonte da aplicação,
na tela de cadastro de cliente, observe que ela mudou sozinha para mim. Isso aqui é um conceito de herança. Ou seja, ele herdou características de um formulário ancestral, que está aí atrás, que tem esse padrão de botões aqui. Então perceba que ele fez isso para mim de forma sozinha. Mas como eu disse para vocês, se a gente for ao visualizador de dependências, eu posso verificar o que foi que aconteceu e ele aqui me avisa. O formulário Maker Scheme, no formulário principal, tem uma regra que existe e que não foi encontrada, ou seja, eu estou chamando uma regra que não existe. E aí, para resolver esse problema, eu teria que ou retirar a função ou implementar essa função. Então, esse módulo, além de ajudar a gente a entender as interdependências, por exemplo, se a gente clicar na regra carrega o valor total, eu sei quem depende dela. Então, se essa regra fosse chamada em 70 formulários distintos, a gente sabia os pontos exatos que eu iria ter que alterar a chamada dessa regra. Mas a gente tem isso em nível de campo. Ó. Se a gente abrir uma tabela aqui, eu clicar na tabela cliente, observe que aparecem 3 formulários. O cadastro de cliente, o cliente e a venda. Né? Observem que se a gente clicar num campo, por exemplo, foto, a venda some. Por que isso acontece? Eu não sei se vocês se lembram, mas na venda tem um combo box que lista o ID e o nome do cliente. Aí não lista a foto, então por isso a foto não depende. Mas se a gente clicar no nome, observe que aparece a venda. Então eu tenho um nível de rastreabilidade menor possível, né? Nível de campos de tabelas. A ferramenta automatiza isso. E quando você for fazer alguma alteração, ele vai te dizer os pontos exatos que terão impacto, ok? Obviamente existem outras funcionalidades, por exemplo, todo o histórico de funções que foram alteradas, por que programador alterou, a quantidade de vezes que o programador alterou aquilo, a ferramenta mostra isso. Você tem como mensurar a produtividade do cara, saber quantas vezes ele está alterando, quando foi que ele alterou. Toda a parte de controle de versões, então é importante que a ferramenta faça isso também de forma nativa. Você não vai precisar utilizar um software de terceiro para versionar e tratar versionamentos na sua aplicação. Se a gente salvar aqui, ó, e for ao histórico, já salvou? Já. Se a gente salvar e for ao histórico, você vai perceber que eu tenho todo o histórico de versões desse formulário. E se a gente mandar voltar a versão anterior, por exemplo, vou mandar importar aqui, ele vai trazer a versão anterior e vai versionar a versão atual, ok? Você vai perceber que ele vai trazer isso. E se a nível de tela, eu posso fazer isso para o projeto inteiro? Essa sua pergunta é interessante. Sua pergunta é interessante. Perceba que em nível de tela já está respondido. Né? Se a gente for fechar, ele vai me voltar para a versão anterior. Agora, a nível do sistema inteiro, você pode fazer o baseline da aplicação aqui também. Então, imagine que você desenvolva um sistema, né, contábil, fiscal, por exemplo, mas se você vendeu esse sistema para um cliente na Bahia, que tem um regime de tributação completamente diferente do seu estado, e você precisa criar alterações, versões para aquele cliente específico. Você não precisa se preocupar em ter vários controles. A ferramenta automatiza isso. Eu posso fechar um baseline agora dessa versão e começar a tratar uma versão distinta para um cliente específico. Ou manter tudo numa versão única. Isso é questão de gestão de configuração. Quem determina a melhor prática é o gestor do projeto. Mas a ferramenta permite fazer todas as formas, ok? Então você tem versão de objetos, funcionalidades simples, como formulários, regras de negócio e relatórios, e a versão também da sua aplicação completa. Você pode versionar, esse é o módulo, você pode arquivar o seu sistema atual e fechar, por exemplo, a versão 1.0. Ok? Se precisar fazer uma release em cima da versão 1.0, você vai mexer na Com certeza. versão 1.5 e continuar trabalhando a 2.0? Sim, com certeza. Agora são instâncias distintas, não é o mesmo projeto. Aí você vai ter que abrir um projeto para essa release específica e um outro projeto. Sim. É como se você tivesse que abrir 2 makers. Não é nessa mesma tela aqui. Você teria que abrir como se eu me conectasse a essa release específica. Mas você faz. Com certeza. A forma de atualização é um mecanismo de importação e exportação. Ou seja, você altera naquela release que você está fazendo e aí você exporta aquilo que você alterou. Suponha que você alterou essa regra aqui, ó. Um fluxo, não, melhor dizendo, uma tela chamada cliente. Eu vou mandar incluir as dependências. Se a gente for em fluxograma, você vai perceber, não, cliente não, eu vou colocar venda, tela de venda, e vou mandar incluir as dependências. Se a gente for em fluxo, você vai perceber, que era para ter marcado isso aqui, deixa eu só observar aqui. Item venda, essa regra está associada a muito, incluir dependências. Aqui.
Não sei se você percebeu. Eu marquei a tela de venda, mandei incluir dependências. Ele, obviamente, a tela de venda depende da tela de item. Não sei se você se lembra, mas tem um grid embaixo que associa a tela de item. E essa tela de item, por sua vez, depende do fluxo carrega valor total. Então, através desse mecanismo, você pode trabalhar na release específica, na funcionalidade que você estiver trabalhando. Aí você exporta aqui e importa na outra release que você quer importar. Então, o mecanismo que vai transitar as versões é o mecanismo de importação e exportação, que também é integrado ao mecanismo de versionamento, ok? Quando você importa um formulário, se esse formulário já existir na base atual, ele versiona aquele que está na base atual e salva esse outro formulário por cima, entre aspas, com uma versão mais nova. Então, você nunca vai perder o que está construído. Você não, em hipótese alguma, você perde o que está pronto. Você sempre tem controles feitos. Okay? Aí existem possibilidades. Ou você pode fazer um lock, né, travar para duas pessoas não fazerem isso, ou você pode liberar e cada vez que uma pessoa salva, ele versiona. Ele faz controles distintos. A pessoa salvou aqui, ele versionou e ele avisa inclusive para o outro que está utilizando. Fulano de tal alterou a versão. Você quer atualizar o seu formulário? Funciona basicamente assim. Ó. Deixa eu lhe mostrar na prática. A gente não perde muito tempo não. A versão desse formulário está assim, ok? Aí supõe que outro usuário fez isso aqui e salvou. Quando você for ao histórico, você tem lá todo o controle de versões e você pode mandar salvar, por exemplo, a versão anterior, restaurar a versão anterior, que é o que a gente vai fazer aqui. Estou simulando duas pessoas usando ao mesmo tempo, ok? Aí, se o outro cara estiver usando, vai aparecer isso aqui, ó. Esse formulário foi atualizado, você deseja recarregar, se você marcar aqui sim, ele traz na versão que estava antes, ok? Só que no nosso caso seria uma versão superior, mas a mecânica, o mecanismo é o mesmo. Tá? Então, todo o controle de versões ele já é implementado de forma automática. Ao mesmo tempo, o controle, a tradução da minha aplicação. Se eu quiser traduzir esse software aqui, internacionalizar esse software para eu poder exportar, eu tenho um mecanismo que faz isso também de forma automática, nesses idiomas aqui. Ó. Vocês percebem que a quantidade ela é bem significativa. Os idiomas que tem a bandeira ao lado, percebam vocês que a gente tem um dicionário embarcado. Os outros a gente não tem um dicionário, são bem específicos e a gente vai precisar, de fato, ter um mecanismo para traduzir de forma manual. É sem codificar, não vou precisar escrever um if no meu código. Então eu vou atualizar isso e vou mandar sugerir. A ferramenta vai ler todas as informações, todas as palavras, e vai procurar um correspondente no dicionário em inglês que a gente escolheu, ok? Obviamente tem palavras como o CPF que não tem tradução em inglês americano, e aí você vai ter que traduzir manualmente, mas não vai precisar programar. Bom, como é que isso vai funcionar na minha aplicação final? Basta fazer isso aqui, ó, uma recarga. Procedimento rápido. E agora eu posso acessar a aplicação do Blumenau em inglês. Cliquei na bandeira americana. Observe que eu não escrevi uma linha de código, meu software já funciona em inglês. Os menus já estão em inglês. Os campos já estão em inglês. O campo que eu não consegui traduzir, que é o CPF, eu teria que fazer uma tradução manual. Ok? Então a gente internacionaliza o software sem codificar. Bom, mas eu sei que vocês vão querer também documentar esse software, né? Que é aquela parte mais agradável, prazerosa, eu diria prazerosa. É o programador que sente um prazer de fato em documentar software. Então a gente vai fazer isso aqui utilizando a documentação automática, ok? O nosso cliente é Santa Catarina, em Blumenau, ok. Obviamente eu não vou cadastrar aqui missão, objetivo, autores, componentes, visão geral, convenções, observações. São informações de escopo do projeto. Se a gente for cadastrar aqui vai perder tempo. Mas eu vou criar aqui o nosso mecanismo de documentação. Vou mandar ele criar e automatizar, ele está fazendo engenharia reversa, lendo todo o código do meu sistema e criando a documentação para ele. Está dizendo que a estrutura de tabelas do Maker não está atualizada, a gente dá um ok, ele atualiza e faz isso. Automatizou tudo e eu já posso escolher o relatório e mandar imprimir. Ok? Então, só como adiantando, eu tenho
as informações que estão em branco são informações que não foram preenchidas, obviamente ele não vai adivinhar, mas todo o layout da minha aplicação está aqui, telas, propriedades de cada tela, tudo pronto, o programador não vai precisar fazer isso. As regras de negócio, eu sei, por exemplo, que no formulário item, componente quantidade, ao sair eu executo essa regra, carrega o valor total. Que seta o valor total, altera o componente, se a quantidade não for negativa, e se for negativa eu dou uma mensagem de erro. A documentação está pronta. Então eu tenho aqui o skin que eu importei, ele trouxe isso para o meu projeto, documentou também. Então tudo que a gente construiu está documentado. O nosso modelo de dados, as tabelas que foram utilizadas, os campos que são chave primária, nome, tipo, tamanho, precisão, se aceita nula, a descrição, se é chave primária e chave estrangeira, as tabelas que são relacionadas. Observe que a ferramenta tem 25 páginas de documentação dessa minha microaplicação, sem ter escrito nenhuma delas. A ferramenta automatizou para mim, seguindo o padrão que é brasileiro, que é aceito no mundo inteiro, que é o Praxis. Ok? E para concluir, a gente vai mostrar os relatórios. Relatório, claro que pode. Então eu vou fazer melhor. Eu vou abrir um espaço para esclarecer regras de negócio e essas funcionalidades que eu mostrei aqui antes de começar o relatório. Se alguém tiver dúvida, pode interromper. As regras que eu tenho que você fala uma produção máxima de 3 funcionalidade do sistema para conseguir perfeito. Tá. Essa sua função está escrita em quê? Tá. A sua pergunta é igual a dele no começo da apresentação. Ele me disse que tem um sistema pronto, não é isso? E que tem um conjunto de funcionalidades prontas. Se ele vai ter que perder e jogar tudo isso fora. A resposta é não. Mas obviamente eu não vou ter um mecanismo que transforme C++ em fluxograma. E isso não é porque o Maker é uma ferramenta limitada. Assim, a gente classifica as linguagens de programação quanto ao seu grau. Eu tenho linguagem de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, ForGL, né, as linguagens de quarta ordem, quarta geração, ordem ou geração, como queira chamar. De maneira que a gente não consegue transformar códigos que são escritos numa ordem mais baixa para uma ordem mais alta. Não tem mecanismo que faça isso, não tem modelo matemático, não tem engenharia reversa que consiga transformar, por exemplo, um código em assembly em um código Java sem precisar de manutenção e intervenção. Porque linguagens de terceira ordem para baixo, não se existe um padrão muito definido para se programar. Por exemplo, um programador ele pode fazer um laço de diversas formas, através de um for, através de um while, através de um if, um desvio, né, um hold to, enfim. De maneira que não tem como eu criar um modelo que consiga ler qualquer coisa e transformar em um fluxograma. Você pode fazer transformações parciais e ter que interagir na mão. Agora, linguagens de quarta ordem para cima, isso é possível. Por exemplo, o Transact SQL, o SQL ANSI é uma linguagem ForGL. E eu consigo fazer engenharia reversa. Por isso, até tem uma explicação aqui para a gente conseguir ler tabelas de banco e transformar isso em formulários. Você há de concordar comigo que não existem duas formas de se criar uma tabela que não seja através de um create table. Eu não tenho 2, 3, 5 formas de se criar uma tabela. É o modelo. Então, isso são de 4 linguagens de quarta geração para cima. Okay? O Maker segue esse mesmo padrão. Então, não tem um mecanismo que consiga ler códigos quaisquer e transformar de forma nativa, íntegra em Maker. Por uma limitação até de modelo matemático que consiga escrever isso. Agora, se o seu código em C++ estiver seguindo algum padrão de componentização, você pode chamá-lo aqui de forma nativa. Por exemplo, se esse seu código for uma DLL, você pode utilizar essa função aqui, ó, chamar método de biblioteca dinâmica. Nada mais é do que executar uma DLL, passando como parâmetros o nome da DLL, a função que você quer chamar, os parâmetros para ele, o tipo definido, tipo de retorno. Então, se você conseguir componentizar essas suas funções, você chama do Maker. Se você transformar isso em web service, se transformar no componente com, no componente com plus, você chama ele do Maker. Se não seguir padrão nenhum de componentização, aí não tem jeito, porque não tem como interoperar tecnologias. É mesmo que você quiser executar o seu código em C++ dentro de Java. Como é que você vai fazer isso? Ok? Mais dúvidas, gente? Não é
sempre só alteração delas, os projetos todos que utilizam. Você pode ter os dois casos. Porque o reaproveitamento de código está tanto ligado na IDE quanto no padrão de desenvolvimento, o padrão de projeto que você utilize para desenvolver a sua aplicação. Ok? Uma única tela. E dentro de quaisquer sistemas chamar aquela única tela. Você vai fazer só nela, porque os outros sistemas estão chamando aquela única tela. Eu estou entendendo que é uma única mesmo. Não é uma única replicada, copiada várias vezes. É uma única tela. Você pode fazer isso. Claro. Ok? Depois mostra um exemplo de dois pesados. Claro. Claro. Ao final eu faço isso. Tá? Mais dúvidas em relação ao que foi mostrado aqui, gente? Não? Podemos seguir? Agora que o conceito ele é diferente, né? Tem algo que se aproxima, a gente pode utilizar para ganhar as facilidades da organização objeto, ou seja, ter algo de modelagem, de classe, que a gente consiga utilizar não só essa herança de telas, mas uma herança de objeto do negócio, tem algo que a gente possa utilizar? Essa sua pergunta é interessante. A orientação a objeto ela traz consigo diversos conceitos acoplados, né? Herança, polimorfismo, não é isso? Tirando o encapsulamento, mas principalmente o polimorfismo e a herança. Perfeito. O que significa polimorfismo? Não é um fluxo ter, melhor dizendo, um método ter diversos comportamentos a partir de situações distintas? Não seria isso o polimorfismo? Um comportamento polimórfico é isso, é você assumir formas distintas a partir de situações distintas. Um fluxo ele pode ser polimórfico. Concorda comigo? Mas eu gostaria de aproveitar isso aí, mudar meus ancestrais e fazer com que isso se reflita no meu descendente. Aí é herança. O fluxo também ele pode implementar o conceito de herança através de chamadas a fluxo. Imagine que ao final desse meu processamento que a gente construiu aqui, que altere um componente na tela, eu precise enviar um e-mail. Imagine que esse ato de enviar um e-mail seja um método que vai ser chamado várias vezes no meu sistema e eu preciso ter um padrão para isso. Mas o que é pior, eu quero que isso seja alterado, como ela mesma disse, uma única vez. Eu não quero ter um método para enviar e-mail em cada fluxo que eu for fazer. Porque se eu for mudar esse padrão, imagine que esse enviar e-mail tem uma assinatura. E se você for mudar essa assinatura em cada fluxo que envia e-mail, vai ser inviável, concorda? Então você precisa ter o conceito de herança, de maneira que você altere somente no método pai e ele se reflita em quem executa aquele método. Através desse conceito aqui de subfluxo, você faz isso. O que é nada mais do que um fluxo chamando o outro. Então você vai ter vários fluxos chamando o mesmo fluxo de enviar e-mail. E se você precisar alterar isso para todos os fluxos que chamam, você só vai alterar uma vez, que é alterando o fluxo chamador, o fluxo chamado. Ok? Essa sua pergunta é interessante e assim a gente abre o espaço para a gente fazer algumas considerações. A orientação ao objeto ela é muito pertinente quando a gente fala de modelagem orientada ao objeto e quando a gente fala de programação codificada num padrão tradicional. Nós costumamos classificar e intitular o desenvolvimento de software com Maker como sendo o desenvolvimento de software orientado a negócio. É um outro paradigma. E por se tratar de outro paradigma, a gente tem outros conceitos que são acoplados. Assim como a orientação ao objeto tem, a gente falou aqui, né? Herança, polimorfismo, encapsulamento e várias outras características, né? Heranças múltiplas, enfim. A orientação a negócio tem também suas características. O que eu posso lhe assegurar, o que eu posso lhe garantir, é que todos os benefícios que você tem com orientação a objeto, você me deu alguns exemplos, eu lhe mostrei que aqui dentro a gente faz a mesma coisa, com um nome diferente. Basicamente é o seguinte, você garantir que a tua produtividade seja tão boa na construção e na manutenção. Perfeito. E aí, o que isso tem a ver? O que isso nos induz a fazer? É um negócio mais antigo até do que a orientação a objeto, chamado boas práticas de programação. E quais são as boas práticas? Modularização,
que é a gente construir módulos e chamar esses módulos. Eu não ficar, por exemplo, imagine, dou o mesmo exemplo do enviar e-mail. Imagine se para cada fluxo que eu fosse enviar e-mail, executasse aqui dentro. Eu não estou usando boa prática de programação. Significa que se eu for alterar, eu vou ter que alterar em 30 fluxos distintos. E se eu utilizo uma boa prática, eu só vou precisar alterar em um só, e isso vai se refletir em outros. Então, esses conceitos também da orientação a objetos são muito acoplados a um conceito que não são mais antigos. Tem uma outra pergunta que você é especialista em Delphi também. Pouquinho. Não, é especialista em Delphi. Tem pouquinho. Eu tenho um sistema que ele tem um núcleo dele, que é genérico, certo? Eu faço o deploy desse sistema e eu posso colocar customizações de determinados clientes. O Delphi resolve isso aí com BPLs e conecta aí, você carrega essas BPLs sob demanda. Como é que eu poderia fazer para ter um núcleo, um sério do sistema e liberar esse sistema de maneira diferente para clientes diferentes, com customizações? Você já tem isso aqui. Você já tem isso aqui. O nosso produto, você chegou a acompanhar no início da apresentação, quando a gente mostrou o WebRun, que é aquela pecinha. O WebRun é tudo. E as customizações são o seu sistema acoplado ao WebRun. Eu vou te mostrar isso na prática. Eu vou abrir aqui nossa estrutura de publicação e você vai compreender muito bem isso. Muito bem mesmo. A gente vai entrar aqui na estrutura do WebRun 2 e na estrutura mais especificamente do Tomcat, que é o servidor de aplicações que eu estou utilizando, ok? O núcleo é esse cara aqui, ó, webrun.org, ok? Então, toda a customização vai estar acoplada a esse cara, que é uma publicação. Aí eu respondo a sua pergunta e respondo a sua também. Para eu publicar, eu só preciso desse cara. Eu pego esse cara e disponibilizo no servidor de aplicações web, ok? Só isso. Webrun.org. Primeiro não tem do banco? Nada. E quando você colocar webrun.org, você vai ter que chamar para o seu contexto lá, né? O endereço IP do servidor, barra o contexto, 2 pontos a porta. No meu caso aqui, por exemplo, é localhost, porta, contexto. Ou seja, minha máquina local, porta 8080. Perfeito. Aí no servidor público tem um diretório específico que você vai acessar ou via FTP ou via painel de controle. Esse diretório específico nada mais é do que essa pasta. A única diferença do servidor público para um servidor, para esse que é o servidor aqui, é o local físico. Lá ele tem um Tomcat, como eu tenho aqui, ou um JBoss, um WebLogic, normalmente Tomcat ou JBoss, são gratuitos. E que tem essa pasta chamada WebApps, que te dá acesso via FTP. Ok? Então a publicação é assim, mas eu vou voltar para responder sua pergunta. Dentro do meu WebRun, e aí eu volto aqui, perceba que eu tenho alguns sistemas ou algumas customizações que podem ser ativadas ou não. Eu não vou entrar em detalhamento de como é que eu ativo isso aqui ou não. Mas o que eu quero lhe dizer é que eu poderia ter só um sistema aqui, 2, 3, 5 ou 20. Ok? Então o núcleo do sistema nada mais é do que o WebRun. As customizações são esses acoplamentos que a gente faz, que pode ser liberado ou não. Mas de uma maneira muito grosseira, aqui dentro do WebRun, eu tenho uma pasta chamada... dentro do WebRun, mas... Não, antes. Systems. Aqui. Que eu tenho todos aqueles sistemas aqui. Então se eu tivesse um só, obviamente isso aí ia... Influencia, inclusive, no metamodelo do banco, ou seja, o meu cliente com customização vai ter um banco de dados com um modelo diferente daquele outro. O seu sistema funciona assim ou não? Funciona. Aqui também pode funcionar assim. Pode funcionar, ou seja, eu tenho o banco específico para aquele cliente, para aquelas únicas tabelas. Essa pergunta eu te fiz para lhe dizer uma outra coisa que vai dar um pouquinho mais de conforto. A mesma técnica que você usa hoje para desenvolver sua aplicação, você pode desenvolver aqui utilizando o Maker. Poderia ser das duas formas. Ou o cliente ter todas as tabelas ou não ter todas as tabelas. Você que vai definir como é a melhor forma de fazer isso. Ok? Mais dúvidas, gente? Não? Perfeito. Vamos acessar aqui de novo. Vou acessar em português agora. E vou mostrar a construção de relatórios. Não quero sair do meio. Eu vou criar um relatório novo, em branco. Eu não vou
usar nenhum assistente, nada. Vou criar um relatório novo em branco. Tá? E nesta ferramenta a gente tem um enfoque um pouco menor, por conta dessa ferramenta ter características muito similares às ferramentas de geração de relatório de mercado. Então, quem já utilizou o Crystal Reports, o Report Builder, o Rave Reports, ou qualquer uma ferramenta de geração de relatório, vai encontrar muita semelhança com essa ferramenta. Inclusive, essa ferramenta é uma evolução de uma ferramenta dessa de mercado, que é o Report Builder. A gente adquiriu o Report Builder e evoluiu o Report Builder para, como é que se diz, para se transformar no Maker Report. Você que trabalha com Delphi certamente conhece o Report Builder, ok? Então, nosso objetivo aqui é mostrar como é que se constrói um relatório simples utilizando essa ferramenta e como é que se publica isso na web, que é a principal característica. Então, a gente vai criar uma listagem simples com nome e telefone, por exemplo, do cliente. Na aba de dados, a gente vai aqui na aba de desenho fazer uma parte que eu particularmente adoro, que é o design desse meu relatório. Um negócio que eu também sou muito fã, incondicional, que é desenhar as coisas. Acho que programador mesmo gosta muito de fazer esse negócio. Mas vamos lá. Eu vou criar aqui campus aqui, vou mostrar o nome, um outro para mostrar o telefone. Esse telefone ele vai ter um formato de apresentação, vai ser um formato de telefone mesmo. Você pode criar qualquer máscara aqui. O padrão é o mesmo do Delphi, o padrão de máscaras do Delphi. Vou colocar só um polígono melhorar isso aqui. Na verdade, é uma listagem simples, só para vocês verem como é que ficaria isso. E como é o mais interessante é como publicar isso na internet. Imagine que o seu cliente ligou para você desesperado pedindo um relatório de faturamento do mês e você não tem esse relatório, ele precisa acessar aquele negócio, só que ele está na China. E, obviamente, aquilo tem que estar funcionando na web. Então, a facilidade é essa. Você criou o relatório, suponho que o relatório fosse esse aqui. Vou chamar ele de clientes, por exemplo. Salvar, já salvei. E para publicar o relatório é um pouco mais complicado do que os formulários. Vocês viram que o formulário é bem simples, né? É só clicar aqui, relatório. Só clicar aqui e arrastar. O relatório é do mesmo jeito. Você joga aqui, obviamente a minha aplicação na web, ela já possui relatório que pode ser acessado e pode ser visualizado em PDF, HTML, imagem, Excel, ETF, texto. Ok? Então o seu cliente ele vai visualizar em PDF lá da China. Seu cliente está tratando com os clientes dele lá, precisa visualizar a listagem dos clientes dele e, bom, visualizou em PDF. Aí, lá na China o cara vai dizer, não, eu não quero em PDF não, eu preciso em Excel, porque eu vou fazer umas manipulações nessa informação que você transferiu aí, enfim, vou precisar utilizar Excel. Então, o Excel, a gente vai simplesmente mudar ali e vai abrir o nosso relatório aqui com o Excel. Já está aqui. Então, muito simples. O enfoque que a gente dá é menor por conta da similaridade com as ferramentas de mercado, com todos os conceitos que vocês já conhecem dos geradores de relatórios, são aplicáveis aqui. Nossa ferramenta tem, deixa eu só aumentar aqui a barra de ferramentas, alinhamento, espaçamento, tamanho. Eu uso ele numa versão bem clean mesmo, porque na verdade eu não uso gerador, não gosto de fazer relatórios. Mas ela é extremamente poderosa. A gente tem referência cruzada, código de barra 2D, gráficos dinâmicos. Então todos os conceitos que a gente tem sobre relatórios, né, todos os conceitos das ferramentas tradicionais de relatórios são aplicáveis aqui. Eu tenho uma aba de cálculo onde eu posso escrever procedimentos aqui dentro, utilizando o objeto de Pascal.
que é a linguagem nativa do report builder, ok? E nesse momento eu abro um espaço para dúvidas em geral. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai esclarecer nesse momento agora, ok? Ainda sobre o criador relatório, eu posso disponibilizar isso aí para o TI do ambiente? Ele consegue ter Sua pergunta é interessante. A gente tem clientes que às vezes precisam customizar os relatórios que a gente oferece. Tem um modo apartado do Maker chamado Report Maker, que você pode distribuir isso para os seus clientes. Que nada mais é do que uma compilação do Report Build, do Maker Report, né? Não é mais Report Build, do Maker Report externo. Então você pode, isso é gratuito, você pode distribuir para o seu cliente também, ok? Você escreveu sua aplicação em Maker, entrega essa ferramenta para o seu cliente, passa os parâmetros de conexão, como é que ele vai se conectar ao banco de dados, e ele pode fazer tudo, inclusive manipular os menus dos relatórios no sistema, na aplicação final, ok? Mais dúvidas, gente? Essa ideia é exclusivamente para desenvolver a aplicação para web ou tem para desktop? Atualmente exclusiva para web. O produto F-Run que eu abordei no início da apresentação, que compilava a nossa aplicação para um ambiente de cliente servidor, foi descontinuado em 2003, porque a gente percebeu que as aplicações web substituíam muito bem as aplicações cliente servidor, tanto do ponto de vista de performance, quanto nos pontos de vista de segurança e todas as questões que as aplicações cliente servidor, na ocasião, superavam as aplicações web. E hoje, a gente não precisa nem discutir, a aplicação cliente-servidor está fadada a, em pouquíssimo tempo, passar por sérios problemas. A gente já fala de sistema operacional nas nuvens, a gente já fala de software como serviço, e não tem como falar desses conceitos utilizando uma aplicação cliente-servidor. Então, a gente percebeu que, por uma questão de portabilidade, de facilidade, de acessibilidade, é muito mais fácil ter uma aplicação web. O seu cliente não precisa ter absolutamente nada, somente o navegador para executar a aplicação, ok? Mais dúvidas? Não? O negócio é muito ruim, então, ou é muito ruim, ou então ninguém entendeu nada. Você falou agora é carro zero de luxo, carro zero popular, É de graça, eu já falei isso para você lá fora, você não acreditou. Façamos uma conta usado, façamos uma conta aqui bem rápida, né? A gente consegue desenvolver aplicações, como eu mostrei para vocês aqui, de forma muito mais rápida. Números que variam entre 60 vezes mais rápido e 350 vezes mais rápido. Essa aplicação que a gente fez aqui, com 10 telas no máximo, autenticação, autorização, log de auditoria, relatórios, enfim, documentação automática, tudo que a gente fez aqui, que eu demorei algum tempo, é óbvio, mas se eu fosse fazer sem estar explicando a vocês, em 10 minutos no máximo a gente consegue fazer isso aqui. Em quanto tempo você consegue fazer utilizando todo o seu aparato técnico, todo o seu ferramental que você possa usar? Quanto tempo você demora para fazer isso aqui que a gente fez? Uma semana? Então, de uma semana para 10 minutos é um ganho considerável. Imagine a redução de custo que você vai ter no seu projeto com isso aí. Mas isso não é tudo. Como eu disse, a gente tem uma produtividade que varia entre 60 e 350 vezes mais rápido. Se eu fosse seguir essa linha de raciocínio, eu teria que cobrar entre 60 e 350 vezes a mais do que as ferramentas tradicionais de mercado. Eu não faço essa conta, porque se eu fizer essa conta, eu não vou tornar o Maker acessível a vocês. A conta é um pouco diferente. Então a ferramenta ela tem um valor muito acessível e que o primeiro projeto, isso eu garanto a vocês, o primeiro projeto paga o Maker. A redução de custo que você vai ter no primeiro projeto vai pagar a aquisição do Maker, eu posso ligar aqui. Que não era experiente sem nenhuma linguagem de programação. Porque quando o cara é experiente em alguma coisa, ele está cheio de vício. O cara vai dizer, pô, mas aqui em Java eu fazia desse jeito, aqui em Delphi era desse jeito. E quando o cara só conhece lógica, ele está livre de vícios. Então você pode ter certeza que ele vai ser muito mais produtivo do que qualquer profissional experiente. Eu lhe garanto isso. Estou falando sério. Mais alguma dúvida, gente? Pode ter uma van parada na porta do hotel aí que está cheia de caixas de Maker que a gente trouxe especialmente para vocês. E eu fiquei de te fazer uma pergunta no final da apresentação. Esse mesmo software que a gente fez aqui faria em 10 minutos. Se fosse para fazer em Genesis, quanto tempo você demoraria? 7 minutos? Eu desafio o senhor. Próxima apresentação que eu fizer aqui, eu desafio o senhor. A gente vai fazer juntos. Eu vou fazer de um lado, o senhor vai fazer do outro. Agora tem que ter tudo.
log de auditoria, controle... Não, aí não vale, mestre. Aí a gente está comparando alhos com bugalhos. Mas eu estou querendo muito mesmo. Eu estou perguntando este software, não é outro software, é este aqui. Em quanto tempo? Em log, com log de auditoria, vou repetir a pergunta. Ah, tá certo. Ah, tá certo. E documentação? Documentação é fluxo de tem. Tudo que ele faz ali. O seu programa é que lá? Que linguagem você usa? Pode ser .NET, pode ser Java, pode ser... Mas para programar? Escrever os algoritmos. Escrever as regras de negócio. Tem uma linguagem própria. Perfeito. E quando o senhor termina, o senhor faz alguma mudança na aplicação do senhor? O senhor tem que compilar ela toda ou ela funciona no the fly, como a gente mostrou aqui? Ah, tá. Aquele cliente nosso que usava uma ferramenta geradora de código que demorava 2 dias para compilar o software dele, ele utilizava Genexus. É um cliente de São Paulo. Ele tem uma solução de contábil, fiscal e RH. Se for um sistema grande, com certeza vai ter uma demanda. Um sistema pequeno... Ele passava por problemas críticos por conta disso. Mas ficou claro, viu, gente, que ele só consegue fazer em 7 minutos sem log de auditoria, sem edição, ele não quis admitir, mas está claro aí. Se fosse para fazer em Delphi, meu amigo Delphi tem bibliotecas fantásticas, tem mecanismos muito bons também. Delphi puro, você leva mais tempo. Tem ferramentas, frameworks, componentes que te ajudam. Mas certamente é mais tempo também para reescrever a regra de negócio na mão. Mas, na verdade, a exigência que tem agora em legislação, em tributação e tal, vocês têm exemplos de software houses que utilizaram o Maker para fazer um ERP completo, por exemplo, que contém tudo isso que a legislação pede, tributação de produtos, essa parte são regras que são complexas. Né? Vocês conhecem uma empresa chamada RM? Empresa do grupo TOTOS, né? Bom, falando um pouquinho da velocidade do tempo, né, de programação, nós tivemos um desafio, e aí eu digo esse desafio da Casa Campos. O deputado federal Guilherme Campos, ele nos solicitou o desenvolvimento de um aplicativo para a gestão do seu gabinete, né, na Câmara dos Deputados. Ele tinha um orçamento de uma empresa que tinha passado um tempo de desenvolvimento de aproximadamente 6 meses, né, fazendo esse produto na web, usando PHP. E nós fizemos esse produto no prazo de 1 semana. Eu vou colocar aqui só para a gente ouvir. E nós fizemos esse produto no prazo de 1 semana. 6 meses funcionando em uma semana. Né? É óbvio, né, que a redução drástica do tempo tem tudo a ver com a ferramenta, a produtividade que o Maker pode nos oferecer. Mas você me fez uma pergunta em relação... Pronto, eu vou responder a sua pergunta. Vocês conhecem um software, o RP da RM, que tem a solução principal que é o Corpore Labore, né, que é o software de RH, mas tem um nome também para o RP. Eu me esqueci o nome, infelizmente, eu esqueci. Não tenho como dizer aqui o nome. Eu vou mostrar a customização que foi feita em um software que é o RP da RM, e essa customização foi feita pela RM, utilizando o Maker. E o software da RM é multiusuário, então eu respondo. Não é multiusuário, muito acabado. A engenharia também é multiusuário, agora a licença é para o programador. Eu posso estar trabalhando com uma equipe de 5 pessoas? Com certeza. O nosso recurso de controle de versão permite isso. Aquele controle de versão que eu mostrei para vocês, obviamente é que eu estou desenvolvendo sozinho aqui, mas se eu tiver 5 pessoas trabalhando, 10 pessoas, 30 pessoas, eles vão estar sendo controlados, monitorados pelo nosso controle de versão. Também mostrei. Sim, a gente mostrou isso aqui. Fica um pouquinho até o final que eu mostro de novo. Eu estava sentindo que é pelo usuário. Não, ali é desenvolvimento, ele é código-fonte. Tá? Trabalho na Casa Campos, tomo conta da parte de infraestrutura das lojas, e a gente comprou o aplicativo da RM
e tivemos alguns problemas com a parte de cadastramento de produto. Eles tinham uma tela muito complexa e com o Maker eles resolveram o problema. O pessoal da RM Campinas foi lá desenvolver uma tela que ficou fácil, da forma que eu queria e bem funcional para a nossa utilização. Está muito rápido o cadastramento, que demorava muito antes. Bom, a principal queixa desse cliente aí, eu participei desse trabalho. É cliente da RM, vou ficar claro. A principal queixa desse cliente da RM é que ele trabalha com loja de varejo, a Casa Campos, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma loja que vende eletrodoméstico, né? Televisões, fogões. A principal queixa era o seguinte: o produto chegava no estoque e ele só conseguia vender aquele produto 2 dias depois, porque a tela de cadastramento do produto era muito complexa. Você tinha que dizer o nome, o fabricante, o tamanho, as dimensões, a cor do produto, e eram campos obrigatórios. É impossível uma loja ter um sucesso tendo um processo de cadastramento de produtos, uma loja de varejo ter sucesso tendo um processo de cadastramento de produtos tão moroso como era. Então a solução era customizar a tela. Mas se fosse customizar a tela seguindo os padrões de programação lá da RM, ia demorar 2 anos para fazer essa customização do jeito que os caras queriam, né? E aí a opção foi então customizar a tela utilizando o Maker, né? E aí você vê o depoimento do Thiago. Esse foi um projeto que foi feito também de forma muito rápida, foi 1 semana e meia de desenvolvimento. A tela já estava funcionando da forma, a tela de cadastramento de produtos já estava funcionando da forma que o pessoal da Casa Campos queria. Uma tela mais enxuta, mais fácil de ser utilizada, com menos campos de cadastros, enfim. Então foi um case bem interessante que foi feito em Maker, ok? A tua empresa atua em que área de desenvolvimento? ERP? Eu vou mostrar aqui um software. Se ele subir aqui. Eu não me esqueci de sua pergunta. Você me fez uma pergunta em relação à legislação, né? Existe uma quantidade de leis aí, os softwares precisam seguir certas normas, e tem nota fiscal eletrônica, SPF fiscal, aí também do outro lado tem TEF, SF, PAF, um bocado de sigla que eu não sei todas, obviamente, e que isso dá uma certa complexidade para desenvolver uma aplicação. Obviamente a aplicação de venda que eu fiz para vocês aqui não vende produto nenhum, né? Porque não emite uma nota fiscal, enfim, não comunica com a Receita, com a Secretaria da Fazenda do estado de vocês, mas a gente tem alguns clientes que desenvolvem soluções nessa área. Inclusive um deles cedeu um sistema dele para que a gente pudesse mostrar como exemplo. É um sistema de vendas de produtos que possui um módulo de frente de loja. Um módulo de frente de loja, né, que tem um PDV, enfim, que se comunica com a impressora fiscal. O módulo é esse. Então você consegue fazer as suas vendas a partir dessa telinha. Eu vou pedir desculpa a vocês, eu não sei utilizar o sistema e não sei os atalhos todos, é tudo operado pelo teclado. Infelizmente eu não sei todos os atalhos, eu vou pedir desculpa a vocês. Ok? Mas eu sei, por exemplo, que se o cara quiser colocar produtos, é Alt P. Na verdade eu não sei não, está escrito aqui do lado, desse lado aqui está escrito Alt P. Aí ele abre a tela de produto. Aí o cara pode escolher um produto, ver se tem estoque, se não tem, enfim, aparece tudo aí. Suponho que eu coloquei uma cerveja aqui, confirmar. Obviamente a pessoa lá não vai usar o teclado, eu estou usando porque é mais fácil aqui. Ok? Aí se o cara quiser finalizar a venda é Alt F, que ele está dizendo que é Alt F. Pode finalizar a venda, forma de pagamento, 1 dinheiro, 2 cartões de débito, 3 cartões de débito, o cara colocou um aqui e deu um enter. Aí já apareceu o valor. Enfim, o cara fez um sistema desse, que é um sistema de frente de loja, funciona no estado do Mato Grosso, ele tem diversos clientes, a área específica dele são lojas de conveniência e farmácias, ok? 100% feito em Maker. É uma pena que eu não tenho aqui o simulador da impressora Bematec, eu tinha antes, mas eu precisei formatar o laptop e saiu. Mas você pode imprimir aqui, aparece o simuladorzinho da Bematec, imprime com o fiscal, conversa com os equipamentos lá de TEF, enfim, faz tudo, e esse software é 100% escrito em Maker. Então assim,
com certeza ter aderência no seu negócio e seguindo todas as legislações. Mais próximo, por exemplo. Vocês conhecem as lojas Dominique em Florianópolis? Eles atuam na área de vendas de ferramentas, furadeiras, compressores, enfim. Eles têm a solução deles completa, escrita em e-mail. Mas o que impressionou mais lá nas lojas Dominique, eu vou até sentir a liberdade para falar isso aqui, o André dá essa liberdade para a gente. O que me deu o que me impressionou mais foram alguns fatores. Primeiro, o cara que desenvolveu a aplicação, ele não tomou o curso do Maker. Já começou a me impressionar daí. Segundo, isso aí é o trivial. A aplicação dele precisava fazer isso aí. Mas o painel de controle que ele fez da sala, dentro do gabinete dele, é que me impressionou. Tem lá um monitor de uma televisão com 42 polegadas com alguns gráficos, dizendo quais são as lojas que estão vendendo mais, qual produto que está vendendo mais, qual produto que está acabando no estoque, quais são os vendedores que mais estão vendendo naquele dia, qual é o tempo de espera numa fila, enfim. O cara colocou diversas informações que são relevantes para a gestão dele, tudo isso feito em e-mail. Gera o boleto. Eu me lembro que tudo está sendo feito e sempre sendo feito em e-mail. O boleto é feito com o nosso gerador de relatório, a comunicação com a impressora fiscal, a gente tem uma API aqui que já se comunica nativamente com o Bematec e mais impressoras, enfim. Tudo isso pode ser feito. Ele usa DLL. Porque tem alguns equipamentos daquele, por exemplo, os equipamentos de passar cartão, a gente não vai escrever um driver nativo se o fabricante me dá uma DLL, um driver que já me permite a comunicação. Okay? Não precisa fazer nenhuma DLL no Delphi? Ele próprio construir? Não, ele usou uma DLL pronta já de PC. Ele próprio construiu. E integração com o banco, você faz cobrança, fala alguma coisa? Integração com o banco, parte de cobrança. Isso nada mais é do que troca de arquivos, você concorda comigo? Eu acabei de mostrar, quando você for no programa, uma API completa para arquivo. Você pode abrir, escrever, ler, manipular e comunicação com o banco, nada mais é do que você enviar um arquivo para o banco, receber e tratar aquele arquivo. Então, a resposta é assim. Como? Faz sentido porque cada banco tem um padrão e o cara pode mudar o padrão no mês que vem. Olha, existe uma comunidade. Perfeito. Essa sua pergunta me cabe uma resposta um pouco diferente. Existe uma comunidade de maker no Brasil. Existem fóruns de discussão e as pessoas comercializam isso. Outro dia eu vi um cidadão que precisava de uma função que enviasse SMS. E outro cara lá disse, eu tenho aqui pronto, eu vendo para você. E começaram a trocar essas figurinhas aí e se ajudam. Essa função que você está dizendo, por exemplo, para conversar com o Banco do Brasil, eu tenho certeza que vários clientes já têm. Se você botar lá no fórum, você vai conseguir adquirir isso. O André tem. Lá em Florianópolis, o André consegue isso. Mais dúvida, gente? Não? Queria que vocês da empresa parceira falassem alguma coisa então, para a gente fechar o evento. Se quiser falar, e aí a gente encerra e eu posso ficar aqui para esclarecimento mais próximo. Okay? Boa tarde, então, pessoal. Eu sou o Jackson, consultor de negócios da BKS Sistemas. Deixa eu primeiramente agradecer ao pessoal da Sonatel que veio logo ali de Salvador para cá falar com a gente, dar esse show aí para a gente sobre uma nova ferramenta que vai se lançar no mercado de programação, certo? A gente vai estar disponibilizando para vocês o cartão da BKS, né? Para depois, posteriormente, vocês vão chegar em casa, as empresas vão analisar o que vocês viram hoje, vão trocar ideias, para depois vir conversar com a gente, para talvez receber uma proposta comercial como é o Maker, que não é um carro zero, mas um carro tá? Estamos aqui para tirar as dúvidas. Na BKS, hoje, nós já temos profissional treinado em Maker também, né? Fazendo a função de programar em Maker, para tirar as dúvidas dos nossos possíveis parceiros aqui que vão utilizar essa solução. Tá? Alguma colocação, Roberto? Eu só agradecer a presença de todos aqui. E qualquer dúvida aí, a gente já tem os e-mails de contato, né? E ficamos aí à disposição de todos. Isso que eu ia dizer era o seguinte, se vocês, é porque ele colocou muito bem, se quiserem, né, para casa, para pensar e tal, para comprar depois. Mas se quiser comprar agora, pode também. Tem promoção?
Como? Tem uma noção hoje aí na Se for comprar agora, a gente faz o A forma do licenciamento, como é que é? A gente tem duas formas. O licenciamento individual, que você vai precisar desse token aqui plugado em cada máquina que vai utilizando o Maker, e o licenciamento corporativo, em que você tem um token parecido com esse que é plugado no servidor. E aí as máquinas que vão utilizar o Maker vão consumir as licenças do servidor. Você pode instalar, suponha que você tem uma empresa com 100 desenvolvedores, comprou 50 cópias de Maker, e você instala nas 100 máquinas, mas somente 50 vão acessar simultaneamente. Okay? Que é para o desenvolvedor. E algum tipo de manutenção, estabilidade, para garantir evolução, ou pago uma única vez, como é que é? Não há cobrança de mercado. O que você faz a aquisição da planilha, a sua versão 2.5, então até a versão 3.0, todas as atualizações são gratuitas. Até a 2.9. Você falou 3.0. Até a última release da versão 2 é gratuita. Foi, eu sei disso. Ou seja, eu paguei, eu não preciso pagar mensalidade nenhuma. Não, todos os A distribuição é livre na quantidade de clientes que eu quiser. que você quiser. Imagine que você está utilizando o Depois eu Delphi. tenho- Vou te dar um pouquinho mais de conforto. É exatamente igual ao Delphi. Exatamente igual. Ou seja, o dia que tiver um upgrade, versão 3.0, eu pago uma taxa para... Paga a diferença, que é um upgrade de versão. E que é opcional também. Então você tem o Delphi 7, aí saiu agora o Delphi 10, não é isso? A última versão é 10? 2010. Você pode ou não migrar. Pode ou não pagar o upgrade, mas ele continua funcionando da forma que já está. E ainda tem, nas aquisições, ainda tem após o treinamento, você ainda tem 3 meses de suporte gratuito para aquisições. E a garantia de compatibilidade em versões posteriores é dada pela software, ou seja, aquele código que eu fiz lá na versão 2.0 do Maker e continua compatível agora na versão 2.5, vai ser compatível na 3.0? O pessoal da Microsoft, que programa MVP, sabe muito bem o que é isso, certo? Programou, depois tem que jogar tudo fora, vem uma versão nova, depois tudo Aí novo. seria um contrassenso de tudo que a gente está dizendo até agora. Justamente, o Maker nasceu da necessidade de não mais precisar. Tem um recurso dentro das configurações do Maker, que é o suporte, no caso do Maker 2, suporte aos recursos do Maker 1. Quando você ativa isso, nada mais, é muito parecido com o recurso que você tem, que ele pode ser ou não ativado a depender da execução do cliente. Então a gente tem diretivas de compilação, quando você faz isso e sobe o sistema de novo, ele sobe com uma outra cara, com outro padrão de compatibilização, de maneira que ele consegue ler projetos escritos em Maker 1.0. O Maker 1.0 existiu há algum tempo atrás, não foi comercializado, mas existiu. No Maker 3 vai ser a mesma coisa, suporte a versões anteriores. A ferramenta garante isso. Okay? Nesse momento eu descobri muito bem, em vez de gerar em Java, poderia gerar em .NET. Essa aplicação aqui? Não gosto de usar esse termo, porque essa aplicação ela não é gerada, ela é compilada. Certo, mas eu poderia muito bem essa mesma aplicação, colocar ela no browser do IE, rodando no .NET. Não, para colocar no browser do IE agora a gente pode fazer, porque o navegador não tem vínculo nenhum com a aplicação. Mas para rodar em .NET, você não precisa fazer nada também. É só você ter aquele WebRun, eu mostrei para vocês aqui o WebRun.org, que é em Java. Você teria que ter o WebRun.dll, que é um WebRun que é específico para ser colocado no IE da Microsoft e sobe a aplicação em .NET. Aí, como é que você vai fazer aquela aplicação, o WebRun do IE, apontar para essa aplicação aqui, para esse código em Maker, né? Só te mostrar que você vai perceber que é muito fácil. Através daquelas configurações, para coordenar aqui é mais fácil, daquelas configurações que eu mostrei para você. Aqui, ó, você vai dizer onde é que está seu servidor, qual é o nome do banco, usuário e senha. Então você vai pegar o seu WebRun.net e vai entrar nessa parte e vai dizer: eu quero acessar o banco do servidor localhost, o banco blumenau, usuário SA, senha software. Nesse momento eu vou me conectar e vou criar uma instância dessa mesma aplicação que a gente fez aí, só que é sendo executada em .NET, ok? Que é exatamente aquele acoplamento que eu mostrei para vocês. Vai ser compilado para .NET.
Ok? Mais dúvidas, gente? Não? Então eu queria agradecer a presença de vocês também, em nome da Softwell, em nome da empresa parceira, Poidman e a BKS, e deixar a gente aqui disponível para esclarecimento de dúvidas, os e-mails, os telefones, tem a BKS, ou então pode entrar em contato com a Softwell, já passei o e-mail, que é o magno.queiroz@softwell, o telefone também já foi passado. E eu agradeço imensamente a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado da apresentação, ok?